Sim, sim. E o Google pede para você pedir a autorização dos participantes, né? Tudo bem. Então, eu tinha comprado um pacote de Um pouquinho, peraí. profissional, eu não sei o que houve, que parou de funcionar, e agora eu estou com um que ele grava por 1 hora e depois. Então, resumindo, a gente vai precisar parar em 1 hora e volta imediatamente e grava mais 1 hora, tá bom? Conseguiu? Põe o fone aqui, mas não aparece nada. Fica falando que estou usando Então, fone. vão ficar para cada aula 2 vídeos, que é até bom, não fica tão grande, né? Primeira parte e segunda parte. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Então, como eu falei na última, esta é a segunda aula, de um total de 10, se não me engano, e a gente vai fazer uma transição, uma recapitulação Então, de algumas coisas do primeiro curso, antes da gente entrar na parte prática do nível 2. Então, eu vou puxar aqui da primeira aula o que a gente vai ver. Deixa eu ver aqui. Olá, Júlia, Porto Alegre. Está aparecendo aí curso online, parte 2. Alô? Eu não consigo visualizar, Eu Eduardo. também não. Ainda não aparece, não. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Espera aí. E agora? Agora sim. Maravilha. Então, está aparecendo aí curso online, parte 2. Está Assim. sim, Eduardo. tá sim. Então, maravilha. Aparecendo aqui. Está aparecendo a minha imagem também ou não? Alô? Tá parecendo pequena. É pequena, é menor. Isso. Eu não sei por que está aparecendo essa imagem pequena, viu? É assim mesmo, Eduardo. Isso, agora assumiu a apresentação. Volta lá que estava dando para ler. O que aparece agora? Só você, a apresentação não está aparecendo. E agora? Agora apareceu, Eduardo. Não se preocupe com você, não. Se a gente coloca a tela cheia, aí ninguém aparece, entendeu? Você só aparece se a gente não coloca a tela cheia. Então, olá, Júlia.
Então, vamos dar uma... Antes da gente entrar efetivamente no segundo, no nível 2 e 3, vamos dar uma recapitulada rápida do final do curso, do nível 1, tá certo? Que seria a aula número 8, 9 e 10. É bem rapidinho. Boa ideia. Então, vocês lembram disso, né? Sim. Os estados de consciência que nós já temos. O que tiver dúvida, vocês vão colocando, tá bom? Fazendo interativo. Olá, Laura, seja bem-vinda. Então, essa famosa imagem, né, do Sol e da Terra, ela tem aqui uma coisa que não está correta. Ela está aqui, mas não está 100% correta. Mas, para efeito de simplificação, a gente deixou assim. As energias do Sol e dos planetas do Sistema Solar, elas entram pelos chakras frontais. E as energias da Terra, elas são sintonizadas pelos chakras dorsais, os chakras de trás. Okay? Essa imagem aqui não faz muita diferença, porque a gente não está abordando o detalhamento do chakra dorsal. A gente só fala aqui dos chakras de uma maneira genérica, né? Mas a gente vai mostrar essa realidade cósmica, vamos dizer assim. Nós vimos também que nós fazemos parte, o nosso sistema solar faz parte da constelação das Pleiades, e essa energia das 7 estrelas das Pleiades irradia no Sol, como se fosse um espelho, e essas vibrações, elas são retransmitidas do Sol para o sistema solar, que a gente chama de arco-íris. E essas energias do arco-íris, essas frequências, é que vão entrar em ressonância magnética com os chakras frontais. E a gente está aqui recebendo da Terra as energias pelos chakras dorsais, como eu acabei de falar. À medida que vocês tiverem dúvida, por favor, vão colocando, que isso enriquece bastante a compreensão, tá certo? Levante a mão e faça a pergunta. Nós vimos em detalhes todos esses chakras, sistema de chakras expandido, que a gente usa em frequências de luz, e a maioria deles são utilizados no nível 1. E no nível 2, 3, a gente vai ver o restante desses chakras que não foram abordados ainda. O áudio tá legal aí? O que tá legal? O áudio, a minha voz? Tá. Ok. O chakra das costas não é o mesmo da frente, inverso? Porque eles têm os caninhos para um lado e para o outro, não é o mesmo? Nós vamos ver daqui a pouco isso aí, Júlia. Ah, então tá bom. Viu? Isso aqui nós já vimos, né, a parte física do ser humano, desde uma célula até o átomo. Isso aqui nós já vimos, não importa agora. A questão do plasma, né, só para relembrar que a energia vital ela é de origem cósmica, né, pela astronomia. Então,
Esse aqui nós já vimos. Nós já vimos. Então, relembrando, né, o fluxo cósmico da energia vital para as células, ela vem do cosmos. O que é o cosmos? O Sol, as estrelas, os planetas, são sintonizados pelos chakras principais, vai para os meridianos da acupuntura, daí para o sistema nervoso, as glândulas endócrinas, a circulação sanguínea, para os órgãos, para as moléculas e para as células. Então, o maior desafio, né, que a gente normalmente tem é ter essa visão cósmica do ser humano, de nós mesmos, né? Então, existem muitas formas de colocar essa questão, né? Por exemplo, Jesus diz assim: vós sois deuses, né? Mas que tipo de deuses, no plural? São os deuses cósmicos, é o universo que é divino, né? A gente, principalmente nós ocidentais, pela dicotomia causada pelo monoteísmo judaico, que abrange o cristianismo, ele fez uma separação, né, entre o ser humano e o universo, e Deus, né, como fossem entidades separadas. E isso, filosoficamente, foi enfatizado pelo René Descartes, o grande matemático e grande filósofo. Ele criou essa dicotomia, né? Então, a gente não consegue perceber que nós somos parte do universo. E isso é importante ser salientado, porque é assim que a gente consegue sair da caixa das crenças limitantes que a gente sofreu uma lavagem cerebral que não é só dessa encarnação. Isso a gente vem reencarnando há muitos séculos e milênios com esses dogmas e essas crenças que a gente carrega no nosso corpo astral karmicamente. Quando você estuda as leis mais modernas do holograma, do que está em cima como que está embaixo, o que está embaixo como que está em cima, então você percebe que o que está embaixo, vamos dizer assim, nós somos um microcosmos. Se nós somos um microcosmos, nós somos uma cópia do macrocosmos. E qual é o nosso macrocosmo? É a Terra, o Sol, o nosso sistema solar. Então, não é estranho a gente abordar esse assunto, porque essa é a realidade. E quando você consegue compreender intelectualmente essa questão que é intuitiva, as coisas ficam muito mais claras e você se liberta. É isso que vai ocorrer. Você se liberta das manipulações em que nós estamos submetidos na nossa vida cotidiana. Tá bom? Então, alguma dúvida sobre isso? Algum questionamento? Olá, Adriane, Brasília. Seja bem-vinda. Eu estava pensando que a principal razão dos desajustes das pessoas atualmente, que a gente, como terapeuta, vê, né, que as pessoas trazem, elas estão tão perdidas, e a dificuldade é porque exatamente elas não têm essa compreensão de que elas não estão sozinhas, que elas não são sozinhas, que elas têm uma conexão, mas a ideia de Deus sentado, que é aquele velho sentado em cima de uma nuvem, não tira a solidão de ninguém, né? Exatamente. Então, a pessoa ela não tem ideia. Por isso que eu acho importantíssimo o ensino da frequência de luz, pelo menos, né,
os níveis básicos para as pessoas entenderem, porque só fazer o tratamento é pouco, a gente tem que passar a informação para as pessoas poderem entender o que está acontecendo com elas. Exatamente. Eu vejo muita gente assim se sentindo fora do mundo e é porque elas não têm o menor conhecimento de quem elas são. Exatamente. E é isso que tu está falando, quer dizer, as pessoas têm que saber que elas não estão sozinhas, abandonadas, que elas estão ligadas a uma divindade e elas têm que saber de que forma isso funciona. Eu já falei, eu já comentei com vocês, porque a experiência vivenciada, ela te dá autoridade para falar, porque você vivenciou a vida, aquela experiência. Então, eu na Rússia, na prisão, ferrado, né? Mas eu olhava para o sol, por uma brecha e eu via aquele sol como uma divindade, como o meu pai celestial, entende? Quer dizer, eu me sentia conectado, né? E essa conexão... Seu olho, né? Sabia que estava conectado ao seu olho. Exatamente. É, então, o vamos coração. lá. Chianca, o Sim, chamado grounding, né, é uma forma de a gente se sentir conectado com a Mãe Terra, né? Isso, Quando a exato. gente anda na grama, Na areia. na areia, exatamente. O segredo, nós temos um corpo físico, né? Ainda Então, bem. é necessário que a gente honre o nosso aspecto material, né? Da terra. A nossa carne é da terra, os átomos são da terra. Então, a pessoa, existe, com todo o respeito que a gente tem pelas coisas da Índia, que é um celeiro de gurus e de espiritualidade, mas na Índia tem uma coisa, em algumas tradições yogis da Índia, de suprimir a parte terrena, né? E isso é muito ruim, porque você fica só no estado de samadhi, mas, na realidade, você tem um corpo físico que tem que honrar. Então, para despertar consciência plenamente, você tem que ter todos os seus chakras harmonizados, quer dizer, desde o chakra básico, que é o seu rabo arrastando na terra, conexão à terra, até o chakra coronário, que é a pineal conectada ao cosmos. E aí você desperta, né? Completamente, naturalmente. E aí a Kundalini vai fluir naturalmente. Então, o grounding, que é honrar a Mãe Terra, é fundamental, como é fundamental a conexão espiritual cósmica, vamos dizer assim. Daqueles livros que foram recomendados durante os slides do nível 1, logo aquela primeira parte, assim, qual que você indicaria para começar a leitura? Tá entendendo? Porque são muitos, eu listei vários aqui, mas eu queria saber, assim, para quem realmente está verdinho como eu, né? Qual seria o melhor para começar? Ana, quem assiste um curso como esse de frequência de luz já é muito, não é pouco, não, é muito adiantado. Mas tem que ler o teu livro, né, Chianca? Já li viu? 3 Tem que vezes. começar pelo teu. O dele eu já li mais de uma vez. 3 ou 4 vezes já foi lido. Então, assim, E a apostila também. Mas as leituras complementares é o que eu estou falando. Eu estou esperando o próximo livro, viu, Ana, Chianca? me manda a lista que você tem aí, que eu dou algumas recomendações para você. Manda no... Tá bom. Noutra hora você manda aqui. Porque na medida, viu, Chianca, na medida que tu ia dando aula, e tu te lembrava, e tu ia colocando. Então, ele ia colocando, isso tem no livro tal. Então, né, quem anotou exato. tudo fez a lista. Ela deve ter anotado tudo. Eu anotei bastante coisa também. Maravilha. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o nosso campo eletromagnético, o modelo clássico da aura, né? Corpo físico,
a linhazinha azulada, que é o corpo etérico, a energia da atmosfera da Terra, o corpo astral emocional e o campo mental, que é uma película amarelo-dourada, da cor do capim dourado, que é o nosso mente. Nós vivemos na mente. O que nos dá a sensação de unidade, de que eu sou eu, é o campo mental. Né? A gente vive imerso num oceano mental, que são os nossos pensamentos. Né? Eu, por exemplo, a Patrícia, minha esposa, viajou para visitar a família dela e fazer umas caminhadas. Eu estou aqui sozinho fisicamente, mas, na realidade, não estou. Eu estou imerso nas minhas ideias, nos meus pensamentos. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão. E o aspecto emocional ele é fundamental, porque ele faz a ponte vibracional entre os pensamentos e a parte etérica e o físico, né? Esse corpo mental, eu lembro que no curso você mencionou que há 2 corpos mentais, o mental inferior e o mental superior, não é isso? Isso. E que o trabalho de frequência de luz trabalha o corpo etérico, azulado, e o mental superior, né? Que é o corpo que cria, né? Corpo causal da intuição. Isso. Ok. Só para me encontrar aí. Então, fazendo uma analogia bem verdadeira, simplificada, o mundo, a mente inferior ou concreta é a mente intelectual do hemisfério esquerdo. É com essa mente que a gente vive a nossa vida consciente, né? É essa daqui, ó. Fundamental para viver no mundo da matéria. E existe uma outra mente, que essa aqui é a mente masculina, yang, racional, lógica, etc. Existe uma outra mente que está praticamente desativada no mundo ocidental destro, porque ele só funciona a metade do lado intelectual. Quando você desenvolve o seu aspecto feminino e yin, você começa a acessar uma mente superior, que é o próprio acessar o akasha, a mente cósmica, que é a mente da verdade, na quinta dimensão. Então, à medida que a gente vai evoluindo a nossa consciência, a gente vai recebendo cada vez mais os influxos que advêm do eu superior, do mundo da caixa, da mente de Deus, como você quiser chamar, do éter. Só que a pessoa só consegue acessar esses campos informacionais se ele souber que existe. Se você não sabe que existe, nem vai buscar, porque acha que não existe, entende? E numa sociedade patriarcalista, né, já mostra que é um resultado mais desse outro lado, né, do cérebro. Exatamente. Mental. Exatamente. Existe toda uma conspiração patriarcal, né? O Afeganistão não é só no Afeganistão. O Afeganistão é aí nos Estados Unidos, é aqui no Brasil, é na Europa, é em todo lugar. Isso vem de muitas tradições. Diga lá, André. Eduardo, como que é que funciona no caso da pessoa que é canhota? O canhoto, ele já tem meio caminho andado, é o meu caso, né? Ele nasceu
com o hemisfério direito ativado. Ele é mais evoluído? Ele é o dominante, né? Então, a formação escolar, a educação, escola, faculdade, tudo, é só para o hemisfério esquerdo. Então, quando a criança nasce canhota, ela nasceu com o lado intuitivo, supramental, vamos dizer assim, dominante. E é um perigo, né? Para a sociedade, que o cara vira um terrorista da consciência, né? Então, eu só estou aqui por conta de ter nascido canhoto, senão continuava engenheiro eletrônico até hoje. E eu tive uma colega de faculdade que ela tinha os dois lados desenvolvidos, e era com caligrafias completamente diferentes. Com a direita era uma caligrafia, com a esquerda era outra, e ela escrevia com as duas com a mesma facilidade. Isso é raro, né? Exato. É Neste final de semana, nós vamos ter aqui um retiro espiritual que a Laura está participando, né, Laura? Isso aí, Eduardo. Então, vai ter aqui uma pessoa que vem de Caruaru, um homem, ele é ambidestro. Então, ele, na época de escola, do lado esquerdo do caderno, ele escrevia com a mão esquerda, e o outro caderno escrevia com a mão direita. Então, às vezes, ele pinta com as duas mãos simultaneamente. Um cara muito especial, viu? E aí ele tem esses dois hemisférios equilibrados, então. Isso. Não se E perde. aí a sua capacidade de consciência é imensa, né? Imagino. Bom, então, vocês, isso aqui tudo eu peguei da internet, que vocês sabem que está cheio de coisa bacana lá, né? Então, na realidade, o nosso campo, nosso campo áurico, nossa alma, né? É uma complexidade imensa, né? Então, aqui você vê claramente que tem um toroide aqui, tá vendo? Olha, aqui o chakra coronário, aqui nas pernas, os chakras principais, o chakra das mãos, tá vendo? Olha. E isso, Shanka, que nós temos sempre, né? Esse movimento toroidal, ele imita o movimento do cosmo, né? O movimento da Terra, porque ela também tem esse movimento toroidal, isso. Né? O toroide é o denominador comum do universo conhecido, né? Se você pega uma célula humana, ela tem forma de um toroide. Você pega o glóbulo vermelho, ele é um toroide. Você pega o campo áurico, o coração gera 2 toroides. O campo áurico do ser humano é um toroide. O campo áurico da Terra é um toroide. A corona do Sol, de acordo com a NASA, é um toroide. Então, se você vai extrapolando, a Via Láctea é formato de toroide, e o Deus absoluto, se quiser saber a forma de Deus, absoluto, de Brahma, é um toroide. É simples assim. Bom, esse aqui é o modelo dos meridianos da acupuntura, né? A famosa acupuntura. Então, de acordo com a tradicional medicina chinesa, são 72 mil meridianos, que são os principais. E esses meridianos são como se fossem os fios que conectam os chakras. Então, a conexão elétrica, magnética, entre os chakras que recebem a energia cósmica é através dos meridianos, e os principais meridianos acabam nos dedos e nos pés.
Existe esse trabalho fantástico do Dr. Rodolfo Stone, da terapia da polaridade, que ele bebeu na fonte do Tibete, né? Então, ele mostra os fluxos no campo áurico da pessoa, dos toroides, né? Então, você vê que tem um fluxo que vem pelo lado esquerdo, que entra na mão, sai no hemisfério esquerdo, ele não inverte e volta, entra pelo pé esquerdo e sobe. Então, aqui tem uma metade girando aqui, e tem uma outra metade pelo lado direito, que a energia sai pela mão direita, sobe, entra no hemisfério direito, desce e sai pela perna esquerda e sobe pelo lado direito. Tem os 5 dedos, os 5 elementos da natureza. De forma... nós vimos, né, até no livro da maçonaria, que a energia da Terra entra pelo pé esquerdo. Vocês lembram disso, né? Então, é por isso que Jesus, metaforicamente, disse assim, que a tua mão esquerda, que é a mão que recebe a energia cósmica, não saiba a que a tua mão direita dá. Que a energia flui, a gente doa a energia com a mão direita. É por isso que naquelas rodas de cura, os terapeutas têm a ideia de prender a mão de um com a mão de outro na roda, né? Aí coloca a mão esquerda por cima e a mão direita por baixo. Isso é uma bobagem, tá? Fisicamente por cima ou por baixo. Porque independente da posição que tiver a mão, ela vai fluir da mão esquerda para a mão direita, esteja por baixo ou por cima, né? Bom, então esse é um outro modelo que é todo um trabalho imenso, né, da terapia. Isso aqui também são os princípios vibracionais do ser humano. Aquele é o princípio da água que a gente viu, né? Aparece aqui os chakras e a Kundalini. Esse aqui é o princípio do ar, que são as correntes transversais, horizontais, que são sintonizadas pelas vértebras. A gente já falou sobre isso, que é a questão da metamerização. E tem o princípio do fogo, que sai do plexo solar, está vendo aqui, do umbigo. Ó. E aí ela gira. Então, isso aqui é uma forma didática. Na realidade, está tudo junto, né? Imagine a complexidade. Quer dizer, aqui tem uma separação meramente didática para a nossa limitada mente compreender mais ou menos. Mas, na realidade, está tudo simultaneamente, cada um na sua frequência. Aqui tem um outro modelo da metamerização pelos... Então, aqui está o elemento terra. Então, você vê que o plexo do chakra da base é o chakra da terra. Depois tem o elemento água. Então, aqui estão os órgãos da água, bexiga, próstata, ovário, útero, tudo está aqui embaixo. Ó. Depois vem o elemento fogo, plexo solar. Aqui está tudo que é fogo, ó. Estômago, pâncreas, que gera o açúcar, o fígado. Então, você vê que é o elemento fogo. Aí vem o diafragma, né, que separa o mundo da terra. Você vê que na terra tem terra, água e fogo, né? E o fogo ele só existe ancorado ou na água ou na terra. Não existe fogo isolado, sem estar ancorado isso aí. Aí depois vem o elemento ar, que é o plexo cardíaco, né? E aqui vem os pulmões, coração, tudo que é o ar.
e aqui vem a parte do éter, que é a parte da cabeça, que são os 3 chakras. Então, nós somos fatiados pelas vértebras na horizontal e também os mesmos elementos na vertical, de acordo com a medicina chinesa. Na medicina funcional, é pouco divulgado, né? Pouco conhecido. Mas existe a circulação de íons. É uma coisa altamente complexa. Então, aqui estão cérebro, coração, pulmão, fígado, estômago, pâncreas, intestino pequeno, intestino grande, século, bladder, tudo, está todos os órgãos aqui. Então, existe um fluxo de íon. O que é o íon? O íon é aquele átomo que perdeu ou ganhou um elétron. Então, quando o átomo, e no fluxo de sangue, de tudo que acontece no nosso organismo, tem esse fluxo, né? Tanto do sistema de água como de sangue e vários tipos de sangue. Então, o átomo, e é um fluxo, tudo é de átomo. Então, tem átomo que perdeu um elétron e fica um íon negativo, e o que ganha, o que perde o elétron fica íon positivo, e o que recebe o elétron fica íon negativo. Então, é uma complexidade imensa e tem médicos especializados nisso. Eu estou mostrando isso só para, como diz a expressão popular, diz assim, o buraco é mais embaixo, né? E eu gosto de dizer o buraco é mais em cima, porque realmente é bem mais complexo, né? Então, em termos de camadas do ser, né, nós temos o corpo físico, o corpo etérico, o corpo vital, o corpo emocional, o corpo mental, que é o mental inferior, o corpo mental superior ou causal, o eu superior e o corpo divino, o corpo de luz, ou a mônada. Isso tudo que nós somos. Aqui, de uma rápida pincelada, então aqui nós temos os chakras frontais e os chakras dorsais. O chakra dorsal, ele faz uma laminiscata, um símbolo do infinito. Vendo? O ponto central é nas vértebras. E a parte da vértebra, os chakras vão para trás e vão para frente. Existem até vértebras específicas para isso. E na parte da frente, ele cruza as glândulas endócrinas, né? E as glândulas endócrinas são altamente afetadas pelas nossas emoções. Então, o que nós temos aqui, nós vamos ver mais detalhes daqui a pouco. Na realidade, isso aqui forma um toroide. Está vendo? Esse símbolo do infinito simplificado, na realidade, é um toroide. É toroide dentro de toroide. As coisas do passado, você vê que fisiologicamente, fisicamente, o ser humano ele é todo para frente, né? Observa, a gente não tem a coluna, mas a parte física do ser humano, ela é toda frontal, tá vendo? E como é? Aí vem a pergunta, como é que o ser humano ele consegue manter a sua coluna, ficar em pé, se todo o peso, isto é, toda a força gravitacional está na frente? Por que ele não está andando que nem um macaco, ou
né? Porque forma um campo aqui atrás, que é a parte dorsal do campo áurico, que forma um campo gravitacional com a Mãe Terra. É isso que mantém o ser humano ereto. Essa conexão com a Terra que a gente vai ver daqui a pouco. Mas do ponto de As vista... coisas do passado estão todas marcadas, registradas, memorizadas na parte dorsal do ser humano, e principalmente nas vértebras. Então, as pessoas que têm problemas de vidas passadas, doenças, ou mágoa, ressentimento, tristeza, apegos, coisas do passado, ela afeta as vértebras, porque isso aqui é o campo do passado. Então, onde estão registrados, dá para dizer que é os registros acásticos. isso. Exatamente. Não é registro acástico, não. Não? É o registro emocional astral. Sim. O registro acástico é o éter que a gente acessa através do eu superior. Uhum. O presente, que é o mundo da ação, é aqui e agora que você constrói o seu futuro. Então, a gente tem que estar centrado no presente. Uhum. E a parte frontal é o futuro, que é baseado na intenção. É uma possibilidade pré-existente, entrar na sincronicidade do cosmos com a ajuda intuitiva do seu eu superior. A missão é servir. Isso aqui nós já vimos. Eu estou recapitulando porque foi muita informação em pouco tempo, né? Então, aqui nós temos os chakras frontais, que foi o que nós estudamos, e os chakras dorsais. Os frontais estão ligados à parte emocional, como eu já falei, e os dorsais estão ligados à vontade. Nós vamos ver em detalhes isso aí. Tem o chakra humeral na escápula esquerda e na nuca tem o cerebelo. Nós já vimos também. E os chakras dos pulmões e os chakras dos rins, que são órgãos que estão na parte de trás, elas também são medidas e trabalhadas com a pessoa deitada de bruços na maca. Então, esses três corpos energéticos nós já vimos: o corpo etérico, o corpo emocional e o corpo mental. Aqui está o famoso fluxo do toroide humano, né? Isso aqui pelaquele do Instituto Arquimedes, que também tem a ver com isso aqui que nós já vimos. Qualquer dúvida, gente, vão levantando a mãozinha e perguntando, tá certo? Porque tudo isso vai ser importante para compreender o nível 2. Laura Garcia. Oi, Ana. Olha aí, Ana, a teoria dos chakras. Tem alguma pergunta, Laura? Não tem mãozinha levantada. Laura? Apareceu aqui que ela levantou a mão, mas não... Não estou vendo mão levantada. Tá bom. Então, vamos lá, vamos continuar. Esse é um dos livros, né? O Hiroshi Motoyama é um japonês, um médico, um cientista. Ele já é falecido, dedicou sua vida inteira a pesquisar as polaridades e voltagens do corpo humano, um trabalho científico detalhado, né? Então, teoria dos chakras, ponte para a consciência superior. Então, ele mostra, isso é do livro dele, e aqui tem as voltagens, né,
do ser humano. E aqui está o resumo. As tensões elétricas em volts variam em todo o corpo, na parte frontal e dorsal. Quer dizer, nós temos a parte da frente do corpo com uma polaridade e a parte de trás com outra polaridade. O lado esquerdo e direito são polaridades diferentes e a parte de baixo, do umbigo para baixo e do umbigo para cima, outra polaridade. Então, é como se a gente fosse um misto, um quebra-cabeças de 6 partes. Parte frontal e parte dorsal, com polaridades mais e menos volts, esquerda e direita, e inferior e superior. Então, ele descobriu isso empiricamente, medindo por anos a fio. Isso, provavelmente, no futuro, vai ter as equações matemáticas para isso, porque tudo que é lei, ela acaba virando, você pode representar matematicamente, né? Mas até agora não tem. Diga lá, Ana. Quando se faz o uso do dual rod para não só para descobrir água, mas no corpo humano, quando ele cruza durante o corpo, não é normal, né? Só no chakra coronário que ele costuma cruzar, né? Essa teoria da polaridade elétrica, tá entendendo? E o uso do dual rod, ele tem alguma relação? Olha, o que o Motoyama fez foi uma medição física do ser humano. O que a gente mede com o pêndulo e está medindo o campo eletromagnético dos chakras. São coisas diferentes. Ok. Nós sabemos, né, que existe uma conexão holográfica entre os pés, as mãos e os corpos, né? Então, e tem que ser, né? É muito importante que a gente tenha essa compreensão de forma conceitual muito firme, que é tudo holograma. Se nós somos um holograma cósmico, dentro do nosso corpo, também é holograma. Então, você vê nos olhos, né? Então, aqui nos pés, ó, aqui nos pés está mapeado todo o corpo humano. Mas nós já vimos. Funções dos chakras: conexão cósmica com os planetas do sistema solar, com o Sol e as Pleiades, e conexão com as glândulas endócrinas. E define o seu nível de consciência. Você vê a complexidade que são os chakras, né? Dependendo dos seus chakras harmonizados, define o seu nível de consciência. Eu não sei se vocês lembram que, numa das aulas, a gente fez uma apresentação chamada O Espectro da Consciência, que era exatamente isso, mostrando nível a nível onde estava o chakra, estava a consciência da pessoa, né? Isso aqui nós já vimos, o pêndulo nós já vimos, isso aqui nós já vimos, questão dos vórtices ionosféricos da Terra. No hemisfério norte gira anti-horário e aqui no hemisfério sul gira horário. Vimos o mantra Manu, que é um ativador energético. Falamos da marca, do cristal, do sistema endócrino. Isso aqui. Vamos, infelizmente,
dar uma paradinha de 2 minutos para eu poder gravar, só demora 1 hora, faltam só 3 minutos, e aí a gente retoma. Então, eu vou colocar novamente um novo link no curso, tá bom? Ok, Então, vamos Eduardo. lá. Então, 5 minutinhos de intervalo. Falou.